Fala, Furióticos, eu sou o Pio e hoje nós vamos falar um pouco da guerra de poder do Silas Malafaia. E sobrou até pro Pablo Marçal nessa hora, hein? Vê só comigo. Acelino Popó Freitas, na igreja uma ovelha, no ringue do animal. Vai sem dó, vai, Popó. Bate sem dó, desafiou, vai beijar a lona, parceiro. Bate sem dó, bate sem dó. O filho de Deus no ringue vai subir. Nos últimos dias, o candidato Pablo Marçal tem quebrado as redes aí com a sua campanha insana, com suas propostas que beiram a loucura, que chegam a ser cômicas com a gente. Pablo Marçal veio na contramão dos outros candidatos, diferente dos demais que vem tentando defender a sua honra e evitar que saiam polêmicas com o seu nome. Não. Pablo Marçal decidiu lançar uma candidatura diferente. Pablo Marçal chegou a ser inovador. O camarada decidiu pagar para que as pessoas falassem mal dele. É isso mesmo. O camarada decidiu pagar para que as pessoas falassem mal dele e o nome dele se expandisse com os haters assim na internet. Ou seja, eu pago o primeiro para falar mal de mim, do segundo em diante sai grátis, porque sempre vai ter quem fale mal da gente. O cara foi inteligente em falar isso. Por isso que eu digo que a campanha dele foi inovadora. O Pablo Marçal tem ganhado destaque na mídia desde a sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. Tudo começou no dia 7 de setembro, quando Pablo Marçal decidiu entrar de penetra no protesto de Silas Malafaia. Protesto esse que foi pago com o dinheiro dele. Ó, pra vocês. Quem pagou o trio fui eu! Vocês verem, tá a prova aí. Nós vamos ver agora um vídeo que o Silas Malafaia fez falando sobre ele em uma ocasião que aconteceu depois do dia 7 de setembro. O Silas Malafaia veio a público para criticar o Pablo Marçal. O Pablo Marçal, por sua vez, respondeu ele. Logo em seguida, o Silas Malafaia postou esse vídeo aí para responder a resposta do Pablo Marçal. Eu acho que vocês ficaram confundidos, que até eu fiquei. O Silas Malafaia pegou... O Silas Malafaia... Me perdi. O Silas Malafaia respondeu... O Silas Malafaia respondeu o Pablo Marçal, que respondeu o Silas Malafaia, que respondeu o Pablo Marçal, e é esse vídeo que a gente vai ver agora. Bora lá. Quando eu fiz um vídeo desmascarando o jogo de Pablo Marçal, de chegar no final, no encerramento, depois de ter encerrado as manifestações de 7 de setembro para tirar proveito, não teve a humildade de dizer, cheguei atrasado, por isso não subi. No dizer de Bolsonaro, não ajudou em nada, não colaborou com nada, não divulgou, não correu o risco, como nós corremos, de falar lá em cima, e quis tirar proveito político. Nós não deixamos, porque aqui não tem idiota. Agora, o que eu vou falar aqui é grave e vou provar. Esse cara, ele mostra sinais de que é psicopata. Era isso que você queria, Bolsonaro? Uma menina pesco-tapa? Ele é megalomaníaco, manipulador e mentiroso. Vou provar isso. E agora ele dá um outro sinal de bipolaridade. Nossa, como se nunca tivesse mudado de opinião. Ao mesmo tempo ele me elogia e me ataca. Me elogia e me denigre. É assim que ele faz. É incrível. Agora, hoje mais cedo, dia 10 de setembro, na Sabatina da Oeste ele fez exatamente isso. Me pede perdão, me elogia, tá? E ao mesmo tempo me espeta na questão de ramagem. Agora escuta, quando eu publiquei esse vídeo desmascarando ele, olha o que ele coloca. Eu vou provar tudo que eu tô falando. Malafaia, você me odeia, mas eu vou sempre te amar. Mentira! Isso aí é uma manipulação para mexer nas tuas emoções. Mas ser pastor não é levar as pessoas a um sentimento de fé? Só queria ter a oportunidade de dizer uma vez só obrigado. Isso me parece manipular a emoção também. E ele mente. Diz lá que eu ataco ele porque ele não quis submeter a mim. Tu é um mentiroso. Aqui, ó. Bota a mão na Bíblia, tu é mentiroso. Quem te falou que eu quis algum dia que você submetesse a mim? Agora, para mostrar a bipolaridade dele. Aí vem logo um outro stories, uma pergunta. Você não pode bater um papo com o Malafaia? Aí ele vai me elogiar e me atacar.
Me elogiar e me denegrir. É bipolaridade, gente. Aí vai dizer, não, eu considero Malafaia, reconheço o que ele fez no mundo religioso, só que no mundo político ele só errou. Apoiou Lula, apoiou Eduardo Paes e agora não ajuda o Ramagem. Ele usa sofisma, meia verdade, a fim de te confundir e te manipular para me denegrir. Mas vamos à verdade inteira. Em 1989, quando ele brincava de carrinho, eu apoiei Lula contra Collor. 2002, eu apoiei Lula quando não havia uma denúncia de corrupção contra ele. E quando as denúncias vieram, desculpe a minha expressão, não tinha rabo preso com eles, botei para quebrar e boto-a para quebrar até hoje contra Lula por essa corrupção. Claro que você já apoiou Lula, querido. Você não gosta de falar, não? Hoje você detona, você fala que é o mal da terra, que isso, que aquilo. Mas tu já foi comunistinha. Tu já falou que pobre devia dividir um pouco que tem com pobre. Tu já falou que não deveria acumular riqueza. Bota o vídeo aí dele falando. Jesus falou em Mateus 26:11. Os pobres sempre tendes convosco. Jesus falou em Lucas 12:15. A riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui. Você vai entender o que eu estou falando aqui. A igreja da Judéia estava havendo fome naquela terra, miséria total. A igreja da Macedônia era de pobres, mas a igreja da Judéia era de mais pobres ainda. Os pobres da Macedônia dividiram o pouco que tinha com os mais pobres da Judéia. Isto é prosperidade. Prosperidade é você compartilhar com o outro. Acho que você não tem muito direito de ficar falando da esquerda. Então vamos à verdade total. Quando você nem era nascido, cara, no meu programa de TV, eu já fazia defesa de nossos princípios e valores e dava consciência ao povo cristão de cidadania. Quando tu era garotão, não sei se tu jogava bola ou andava de bicicleta, eu tinha embates com a esquerda e com o ativismo gay e sofri processo deles. O difícil aqui é saber com quem que você não teve embate, né, camarada? Porque qualquer um que pensa diferente de você e não é sua ovelha, decide ser seu lobo e morder seu rabo, você já não gosta mais. Agora, tem uma pergunta que não quer calar. Por que você nunca pediu o impeachment de Alexandre de Moraes? E você nunca abriu a boca para falar dos crimes de Alexandre de Moraes? O cara tá concorrendo uma prefeitura. Tá brigando lá, arrumando guerra com o governador, com o prefeito atual da cidade de São Paulo, com o presidente da república, ele chama de ladrão. Tu acha que ele vai ser otário de mexer com a STF? Só pra não te desagradar? Aí nego vai me perguntar, mas você apoia o Marçal, você gosta do Marçal, você acha que ele é o... Não, cara, não é sobre isso. Botando gente inocente presa, cerceando liberdade, promovendo perseguição a Bolsonaro, você nunca abriu a boca. Sabe por quê? É uma das duas. Ou você é um frouxo covarde que tem medo de Alexandre de Moraes, ou você tem acordo com ele. E outra, onde é que você estava no dia 25 de fevereiro na manifestação da Paulista? Estava escondido aonde? Porque lá você não estava. E tem mais! O Intercept traz uma grave acusação que você tem que explicar muito bem. Tá nervoso. Eles foram lá em Kamizungo, na África, onde você disse que ia construir 350 casas e depois de quase 5 anos só tem 30. Você recebeu 4 milhões e meio, segundo você, cada casa 50 mil, então eram para ter 90 casas. O que você fez com o dinheiro? Você tem que vir a público se explicar. Ei, povo, acorda, esse cara é uma farsa! O cara não consegue concluir um projetinho desse. Lá na África, esses projetos de megalomania em São Paulo, você acha que ele vai fazer? Acorda, evangélicos, povo da direita! Acorda, cristãos, apoiadores de Bolsonaro! Não estão fazendo mais o que você quer, né? Aí fica difícil de aturar. É muito bom aturar tudo e todos enquanto fazem o que o senhor quer, vossa majestade. E no final de tudo, quando o camarada já não tem mais o que dizer, ele usa o nome do coleguinha pra poder ajudar, pra ver se levanta a moral, porque ó, tá lá embaixo. Gente honesta, ele usa técnicas de neurociência pra te manipular. Um dia desse agora, ele falou que Salomão, o cara que escreveu Provérbios, que tá no cânon sagrado, era neném, perto da grandeza dele. Escute, só tem uma coisa que Pablo Marçal se parece com Salomão e a numérica. Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios
E Pablo Marçal já falou mais de 3.000 asneiras. Essa que é a verdade. Com isso, Silas Malafaia ficou revoltado porque ele achou que pagou para ter um trio elétrico num protesto público e não podia ter a presença do Pablo Marçal, que é um cidadão da sociedade paulista. Eu acho que fazia mais sentido você pagar o trio elétrico pro Pablo Marçal subir em cima e fazer lá o protesto, porque ele é de São Paulo, você não. É, tu é carioca. Porra na cara dela. E aí... Tu é favelado, filho. Tu vem da Zona Norte. A sede da tua igreja é na Penha. Mas o Pablo Marçal, por sua vez, que está lançando uma candidatura polêmica e, como eu falei pra vocês, ele está indo na contramão de tudo e todos, fazendo uma candidatura de haters, decidiu botar quem pra hatear ele, chamar a atenção e atrair os holofotes? O próprio Silas Malafaia. É vergonhoso. E o bobão caiu na dele e foi lá dar o holofote pra ele e começou toda a baixaria. Aí foi Pablo Marçal falando mal de Silas Malafaia. Você hoje é o principal conselheiro do presidente da República, é por isso que esse país está essa intolerância. Você não tem tolerância com os outros. Você não tolera nada. Você acha que todo mundo tem que ser o que você quer. E eu vou te falar uma coisa. Você passou do limite aqui. Próxima vez que meu nome for colocado ou você dirigir qualquer coisa, e principalmente num culto, em relação a mim, eu vou mostrar para a nação o seu grau de maçonaria, vou mostrar golpe de Bitcoin que você tem sócio aí que deu um rombo de $1 bilhão no país, vou mostrar para as pessoas o que realmente é o Silas. Silas Malafaia falando mal de Pablo Marçal. Amado por um mau caráter, mentiroso, manipulador, megalomaníaco, que tem sintomas de doença mental grave. Esse sujeito, ele se contradiz no próprio vídeo, me chama de canalha e mentiroso. E eu vou chamá-lo de Pablociolo. E o Pablo Marçal, que não é nenhum bobo nem nada, ele se aproveitou da própria técnica que ele está usando dos haters para usar a visibilidade de Silas Malafaia e conquistar ao eleitorado evangélico, ao eleitorado cristão, ao eleitorado de direita, ao eleitorado extremamente conservador de Silas Malafaia. Seja patriota, vem lutar por uma nação. Patriota verdadeiro, vem pra manifestação. Veste verde e amarelo, com determinação, pra livrar nosso país dessa corrupção. Aí você se pergunta, se ambos defendem o mesmo lado, por que estão em guerra? Porque Pablo Marçal está afrontando a autoridade de Silas Malafaia perante o eleitorado evangélico. O Pablo Marçal, em suas respostas ao Silas Malafaia, começou a lançar várias críticas e a fazer várias acusações que podem manchar a honra de Silas Malafaia, tanto enquanto pastor, enquanto sacerdote, quanto enquanto civil mesmo, com alguns crimes que ele possivelmente pode ter cometido, segundo o que Marçal vem falando aí na imprensa. O Silas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mas... Tô? Ah, que merda, hein? Na verdade, a grande guerra de Silas Malafaia não é com Pablo Marçal. A guerra de Silas Malafaia é contra o Supremo Tribunal Federal. E onde Marçal entra nisso? Marçal entra que ele está tentando atingir o sistema que não tem nada a ver com o Silas Malafaia. Ou tem. Então, ele está tentando atingir o sistema, penetrar o sistema. Ele quer entrar no sistema por conta própria. Ninguém quer ele lá, mas ele decidiu que vai entrar. Ele tem dinheiro, ele resolveu, ele vai fazer. E o Silas Malafaia, por sua vez, está desesperado tentando impedir. Por quê? Porque a Prefeitura de São Paulo é um dos maiores eixos eleitorais, é um dos maiores colégios eleitorais do Brasil. Ou seja, o prefeito de São Paulo, ele, digamos que tem quase um status de governador, tem muita visibilidade, é uma cidade muito importante economicamente para o país. E Silas Malafaia, ele é hoje o que? Capitalista tem, apesar de vocês terem visto aí, ó, que de capitalista ele não tem nada. Já pregou o comunismo falando que tinha que se dividir tudo, pobre entre pobre. Os pobres da Macedônia dividiram o pouco que tinha com os mais pobres da Judéia. Isto é prosperidade. O grande problema de Silas Malafaia não é a postura de Pablo Marçal, não é o que Pablo Marçal defende. O grande problema de Silas Malafaia é estar se sentindo afrontado por Pablo Marçal não estar indo contra uma pessoa que ele também quer que vá. Silas Malafaia está com um problema com o Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal. Por quê? Vou explicar para vocês. O nosso Congresso como funciona.
O nosso Congresso funciona da seguinte forma: uma época nós temos a direita no poder, outra época nós temos a esquerda no poder. O que está acontecendo? Geralmente quando temos a direita no poder, temos bastantes parlamentares da esquerda, o que promove um equilíbrio dos poderes, fazendo com que tudo funcione. Dessa vez nós temos um desequilíbrio no poder. Por quê? Porque nós temos um executivo da esquerda, nós temos um parlamento da esquerda e uma minoria da direita, da oposição, no parlamento. Então o parlamento ele sempre foi sentando em cima daquilo que não era necessário ser julgado. Vamos lá, pauta gay, o casamento LGBT. Por que até hoje não temos uma lei sobre isso? Se Joaquim Barbosa há anos já fez uma jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal, ele tem o dever de cuidar e zelar da nossa Constituição. Eles são os grandes defensores da Constituição. Nada mais, nada menos que o Supremo Tribunal teve que começar a fazer o quê? Como o parlamento ele não queria criar legislações, porque a sociedade ela vai mudando de acordo com o tempo, dia a dia ela vai mudando e tudo vai acontecendo na sociedade de um modo geral. E as leis, a nossa legislação, o nosso Código Civil, o nosso Código Penal, eles precisam acompanhar essas evoluções sociais que acontecem na nossa vida. Não à toa, a política ela vai falar sobre isso, sobre a representatividade social no poder. Só que Silas Malafaia não pensa assim hoje em dia. Lembra que vocês viram lá eu mostrando pra vocês que ele apoiava o comunismo e tal, do videozinho que ele fala que tem rico pobre? Mas não, agora ele fala diferente. Agora a fala do Silas Malafaia é o seguinte, ó. É a reforma protestante que faz com que homens de classe baixa conquistem poder e riqueza. Isso mesmo que vocês viram. A grande briga de Silas Malafaia é pelo poder. E por que não está mais acontecendo isso? O Supremo Tribunal Federal, quando entendeu que o Congresso estava em desequilíbrio e que precisavam ser tomados, por quê? Para a direita poder, como a direita ela não tinha o poder de barrar o projeto no voto, ela precisava impedir que o projeto chegasse à votação. E isso veio se perdurando durante muito tempo, tanto a direita fazendo com a esquerda, quanto a esquerda fazendo com a direita. Gente, normal, política. Só que o Supremo Tribunal Federal começou de uns tempos pra cá a entender que mais importante do que qualquer jogada ou acordata política é atender os anseios e a necessidade da população a partir da Constituição que já existe. A Constituição já é vigente, ela já existe. Ela já diz coisas que são... vamos lá. O nosso Código Penal, o nosso Código Civil, eles não são necessariamente atrelados à nossa Constituição, mas eles não podem ferir ela. Então existem coisas, por exemplo, como quando a Constituição diz lá que nós todos devemos ter o mesmo tratamento perante igual a todos devemos ser iguais. Quando a Constituição diz isso, juridicamente as pessoas encontraram uma brecha para conseguir fazer disso o casamento homossexual, porque se o hétero tem o direito de casar, eu também tenho. É isso que a galera homossexual diz. Então achou-se uma brecha na lei para conseguir agir e fazer com que a Constituição me desse aquele direito, porque ela já dá, entendeu-se juridicamente. Essa jurisprudência que foi aberta, essa legalização que acontece do casamento homossexual, ela precisa ser levada ao plenário para que eles apresentem um projeto de lei, criem uma lei, legislem, trabalhem. Não fale em crise. Trabalhe. Aí o Supremo decidiu que eles deveriam trabalhar. Com tudo isso, por que que neste momento isso é muito ruim para Silas Malafaia? Porque o Silas Malafaia ele exerce um grande poder sobre a direita, mas um poder muito pequeno sobre a esquerda. E o que está acontecendo? Todas as coisas com que ele luta contra, todas as coisas com que... Porque assim, uma coisa é um Congresso pegar e criar uma legislação em cima de algo que não existe um direito. Agora me pensa comigo, como que um político vai apresentar à sociedade, a mim, a você, que está aqui me assistindo, um projeto de lei que tira um direito que já existe. Vamos lá, existe a jurisprudência do casamento homossexual. Sabe quando eles vão conseguir fazer uma lei que impeça o casamento homossexual depois disso? Nunca mais. Porque a sociedade já aceitou e se adaptou àquilo socialmente, inclusive. E para um político tirar um direito que já existe é muito feio. Então, politicamente, vira uma coisa
louca conseguir fazer e alterar essa jurisprudência, revogando aquilo. Então, praticamente qualquer jurisprudência que o Supremo Tribunal faça, delibere, automaticamente vira lei, porque é impossível do camarada chegar lá no Congresso e voltar atrás com aquilo. Aí vem esse furdunço contra o Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, porque não deveria ser, porque aí tipo assim, né, eles não podem diretamente fazer isso que eu tô falando pra vocês, falarem dessa forma, que estão atacando o Supremo, porque o Supremo não tá atendendo interesses pessoais deles. Então eles precisam armar um motinho. Nada mais justo ou menos justo do que usar a população que já foi usada para invadir o plenário, para invadir o Supremo Tribunal Federal, para causar algazarra, fazer o quebra-quebra no Palácio da Alvorada. Na verdade, a luta nunca foi de Silas Malafaia contra Pablo Marçal. A luta é de Silas Malafaia para alcançar de novo o poder. Por quê? O Supremo Tribunal decidiu intervir e agora com isso fica muito mais difícil. Então a forma mais fácil com que eles acharam foi o quê? Nós vamos atacar o Supremo para desestabilizar eles, para eles poderem parar de ficar deliberando sobre coisas que nós temos que trabalhar, porque senão eles vão botar a gente para trabalhar. E botando a gente para trabalhar, nós não temos força para aprovar os nossos projetos. Automaticamente, os projetos da esquerda vão ser aprovados. E nós não queremos isso. E é por isso que Silas Malafaia está nessa guerra. Você pensa que Silas Malafaia está ali só para defender os direitos do brasileiro ou para defender o direito do cristão a seguir na igreja? Mentira! Porque agora... E eles usam essa palavra em tudo agora, laicista. Eu queria muito entender o que é essa palavra. Tá na moda agora usar a palavra laicista para poder dizer que se a gente não concorda com que eles imponham a fé deles dentro do Estado, é laicismo. Ninguém tá dizendo que vocês não podem ter fé. Ninguém tá dizendo que as pessoas não podem acreditar. Muito pelo contrário. A psicologia já aprova e comprove, atesta que o sentimento de fé, que a esperança ao ser humano tira pessoas de depressão, ajuda as pessoas a superarem medos, ajuda as pessoas em N coisas, psicologicamente. Agora, o Estado, ele precisa ser isento do que você acredita, porque o que ajuda o teu psicológico pode não ajudar o meu. E o que eles estão desesperados é que a esquerda, na verdade, está ascendendo, porque na verdade também não é uma esquerda, mas outro vídeo a gente fala sobre isso. Mas, enfim, a galera do governo, no momento da situação, tá lá pronta para votar e aprovar os projetos deles, enquanto a direita, que no momento é a oposição, tá sentada lá em cima de todos os projetos, tentando engavetar tudo, tentando não dar andamento para nada. O judiciário se meteu e aí obrigou o parlamento a trabalhar. Com isso, começaram a usar pessoas como Silas Malafaia, que na verdade está em desespero, porque ele sempre conseguiu manipular o governo através de seus bonecos ventrílocos, né? Porque ele é um grande ventríloco, a verdade é essa. Então, como ele não tá mais com as cordinhas na mão, ele tá entrando em desespero. Porque automaticamente o Congresso está tendo que trabalhar. Se o Congresso tem que trabalhar, as leis da situação vão ser aprovadas, as coisas que a situação quer que vote vão ser aprovadas. Por exemplo, a direita está desesperada nos conselhos de direitos humanos, nas mesas de conselhos de direitos humanos, porque ela quase não tem voz, ela quer falar uma merda do caramba, ela quer falar isso, quer falar aquilo outro, e não consegue ter voz no meio de tanta gente da situação do governo. Era nobreza, clero e... Nobreza, clero e a plebe. Nobreza, clero e plebe. Era nobreza, clero e plebe. A nobreza foi embora com a monarquia. Agora o clero ficou aqui e subiu para a ponta da pirâmide. Por isso é tão importante um rosto como o do Silas Malafaia para fazer uma luta contra o Supremo Tribunal Federal. Um cara de imagem libada. E é por isso que o Pablo Marçal tem se tornado tão perigoso. Porque tem destruído essa imagem libada e muito mais além do que isso, tem ido contra as vontades de Silas Malafaia, que pede a ele: não, você precisa falar contra o Alexandre de Moraes. E ele não fala, fica quietinho, porque o cara não é otário, né? Ele tá concorrendo à prefeitura sozinho. Ele não vai falar contra o Supremo Tribunal Federal. Pra você que acha que Silas Malafaia tá em busca de justiça, sinto muito. Tu é bobo. Eu sou o Pio,
Esse foi o vídeo de hoje. Você que gostou, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho aí, que eu vou estar sempre fazendo vídeos assim. É muito importante pro crescimento do canal que você ative o like, que você dê o like, que você ative o sininho. E, inclusive, que você compartilhe com as outras pessoas também. Até porque é muito importante as pessoas verem, saberem que, na verdade, tudo isso que está acontecendo, principalmente esses ataques de Silas Malafaia contra o Supremo Tribunal Federal, é uma guerra em busca de poder e não de justiça. Fui.